teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob. Faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. 9 pessoas são presas pela Polícia Civil durante a operação contra o jogo de azar em Paracatu. Em Araxá, a população se mobiliza para enfrentar a violência sexual infantil. Carro capota e 2 pessoas morrem na BR-365, na região noroeste de Minas. Polícia Rodoviária Federal inicia a operação 7 de setembro nas rodovias federais do país. Seu bolso. Petrobras anuncia que preços da gasolina poderão ficar até 15 dias sem reajuste. Fim de semana em Paracatu terá a 31ª Convenção Regional da Catedral da Bênção e primeiro encontro regional de folias. Parceria entre o Paracatu Futebol Clube e o Clube de Regatas Flamengo possibilita a avaliação de jovens atletas do futebol paracatuense. E ainda, Atlético vence o São Paulo e Cruzeiro empata contra o Botafogo pelo Brasileirão. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A Petrobras informou nesta quinta-feira que vai adotar uma nova política para reajuste do preço da gasolina.
A direção da estatal anunciou que um mecanismo de proteção financeira, conhecido como RED, vai permitir o congelamento no preço da gasolina por até 15 dias. O anúncio desta quinta-feira interrompe reajustes quase que diários desde julho do ano passado. A Petrobras informou ainda que escolherá os momentos em que aplicará o instrumento, considerando a análise de conjuntura em cenários de elevada volatilidade do mercado. O preço da gasolina continuará sujeito a mudanças até diárias, uma vez que esse mecanismo será utilizado opcionalmente, quando então os preços ficarão estáveis durante o período da sua execução. A estatal manteve nesta quinta-feira o preço da gasolina nas refinarias em R$ 2,20, novo valor recorde alcançado há 2 dias. A decisão de repassar o aumento do valor do combustível cobrado pela Petrobras para o consumidor final é dos postos de combustível. No acumulado em um mês, a alta da gasolina chegou a 13,38%. E ainda falando em economia, a renda de 35% dos brasileiros é insuficiente para pagar as contas em dia. Mostrou nesta quinta-feira um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção de Crédito, SPC Brasil. Segundo o estudo, outros 46% dos consumidores dizem que não faltam, mas também não sobra dinheiro com a renda que possuem. Enquanto 13% dizem estar com as contas no azul, sobrando dinheiro para consumir ou fazer investimentos. Neste cenário, cresceu o percentual dos brasileiros que tiveram crédito negado ao tentar fazer uma compra parcelada. O estudo do SPC mostra que 19% deles não conseguiram os recursos em julho, contra 17% no mês imediatamente anterior. O principal motivo para a negatividade foi a restrição do CPF pelo não pagamento de contas, seguido de falta de comprovação de renda ou renda insuficiente. Para obter esses empréstimos e financiamentos é ainda mais difícil. Metade dos consultados pelo levantamento do SPC disse que tem dificuldades para conseguir esse tipo de crédito. Entre aqueles que ganham até 5 salários mínimos, esse percentual sobe para 55%. O levantamento também constatou que 44% dos que contraem empréstimos e financiamentos atrasaram as parcelas das dívidas em algum momento. Destes, 18% ainda possuem pendência no pagamento. E mais um grupo de venezuelanos saiu de Roraima para ser transferido para outros estados no processo chamado de interiorização. Nessa etapa, mais de 400 pessoas foram transferidas. O avião da Força Aérea Brasileira, que está fazendo a transferência dos imigrantes venezuelanos de Roraima para outros estados do país, acabou de pousar aqui na base aérea de Brasília. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico José Carlos Gonçalves fechar aqui no avião que está bem aqui atrás. Os venezuelanos vão descer em alguns instantes. Nele estão 204 imigrantes, 75 vão para São Paulo, não vão descer aqui em Brasília, 125 vão para Esteio, no Rio Grande do Sul, e 4, esses sim, vão desembarcar aqui em Brasília. Esses 4 vão reencontrar familiares que moram em Goiás e, portanto, não vão ficar em abrigos. Todos os imigrantes que aceitaram participar do processo de interiorização foram vacinados, fizeram exames de saúde e estão com a documentação em dia, inclusive com CPF e carteira de trabalho brasileira. A meta do governo federal é transferir cerca de 400 venezuelanos por semana para outros estados, desafogando assim a situação em Boa Vista e Pacaraima, no estado de Roraima, por onde esses imigrantes entram no Brasil. Desde abril, contando inclusive com as transferências desta quarta-feira, foram interiorizados 1.507 venezuelanos. Os destaques internacionais: em uma decisão histórica, a Índia derrubou uma lei que considerava crime a relação entre pessoas do mesmo sexo. Indianos comemoraram do lado de fora da Suprema Corte. O veredito foi unânime entre os 5 juízes e não poderá ser mudado. Indianos comemoraram do lado de fora da Suprema Corte. O tribunal decidiu hoje que relacionamentos homossexuais não são mais um crime e nem um ato não natural, como considerava uma lei de 2013. O veredito foi unânime entre os 5 juízes e tem caráter definitivo, não pode ser mudado, o que foi visto como uma grande vitória para a comunidade LGBT.
Apesar de ter apoio de grande parte da população, o movimento gay da Índia também enfrenta uma forte oposição de religiosos. No próximo bloco, 9 pessoas são presas pela Polícia Civil durante a operação contra o jogo de azar em Paracatu. Em Araxá, a população se mobiliza para enfrentar a violência sexual infantil. Carro capota e 2 pessoas morrem na BR-365, na região noroeste de Minas. E ainda, a Polícia Rodoviária Federal inicia a operação 7 de setembro nas rodovias federais do país. Os detalhes já já. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria. Tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas, Centro, 3671-7371. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359, Centro, 3671-3809. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305, Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Móveis de qualidade e bom gosto você encontra na Criativa Móveis, Avenida Deputado Quintino Vargas, Centro, 3671-2710. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Fundação Casa de Cultura. 25 anos fazendo história. A Casa de Cultura tem oficinas de teatro, música, desenho e pintura, artesanato, o grupo de bordadeiras, capoeira e zumba. Tradição e cultura que se fortalecem através da arte. Eu sou apaixonado por teatro. Saber pintar sempre foi um sonho. Bordar é uma arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.
Vamos agora aos destaques policiais. 9 pessoas foram presas e R$57 mil em dinheiro apreendidos pela Polícia Civil nessa quarta-feira, durante uma operação contra o jogo do bicho e jogos de azar em Paracatu. Na data de ontem, nós desencadeamos durante todo o dia a Operação Game Over, que visa combater os jogos de azar em Paracatu, incluídos as contravenções penais, jogo do bicho, jogos de azar em geral. Nós desencadeamos a operação por volta de 10 horas da manhã e fiscalizamos no total, até a presente data, 7 estabelecimentos. Nesses 7 estabelecimentos, nós constatamos em todos a prática de jogos de azar, efetuamos a prisão de 14 pessoas no total e a apreensão de vários objetos, dinheiro e outros instrumentos e materiais que fizeram presumir, serem essas pessoas envolvidas com essas contravenções penais. Quais são os próximos passos da operação? Bom, nós continuamos a investigação, todas as pessoas foram indiciadas, foram lavrados os termos circunstanciados de ocorrência que serão encaminhados para a Justiça para que elas sejam, no prazo legal, ouvidas na Justiça e sofram as sanções em uma audiência específica no Juizado Especial Criminal. As investigações vão continuar e nós continuaremos aí com outras operações visando combater os crimes que são derivados das contravenções penais de jogos de azar, E daí nós podemos citar, por exemplo, crimes de tráfico de drogas, receptação, crimes contra o patrimônio em geral, que podem ser relacionados a essa prática criminosa, além da própria lavagem de dinheiro e organização criminosa. E enquanto Alfenas, na região sul do estado, recebeu o ônibus Lilás, que percorre as regiões rurais para dar assistência a mulheres vítimas de violência doméstica. Em Araxá, no Alto Paranaíba, a população se mobiliza no enfrentamento da violência sexual infantil. Contra o abuso sexual infanto-juvenil, Araxá mobiliza a comunidade de forma ampla. Percorrendo o centro em horário de alta concentração de pessoas, 400 participantes chamaram a atenção com a caminhada. No início da campanha, somente no Conselho Tutelar, 7 novos casos foram denunciados. Mais de 30 dias de ações conjuntas, com todos contra o abuso sexual. O flash mob, apresentado na rotatória de entrada do Complexo do Barreiro, chamou a atenção de turistas. Ações que refletem nos números, no trabalho dos envolvidos e em mais adesões. Instituições engajadas para chegar em todos os bairros do município, na zona rural, com 4 projetos trabalhados de forma distinta e unida, ao mesmo tempo. Não só o mês de setembro, outubro vão ter outras passeatas, outras caminhadas, nos bairros de Araxá. Então a gente pede, usando aqui esse momento, essa oportunidade, que venham caminhar conosco, caminhar não só no sentido da caminhada, mas da luta de enfrentamento a esse tipo de violência. Alfenas recebeu a unidade móvel de enfrentamento à violência contra as mulheres da Secretaria de Estado de Direitos Humanos. O ônibus Lilás, como é conhecido, atendeu as comunidades rurais aqui da cidade. Esse ônibus foi uma reivindicação das mulheres rurais, do campo, da floresta e das águas, das ribeirinhas. Então ele é um ônibus que atende essas populações. A unidade móvel é equipada com salas fechadas para garantir a privacidade no atendimento. O que nós temos visto do Jequitinhonha ao sul de Minas, norte de Minas, Zona da Mata, Alfenas, não é diferente. A violência contra as mulheres impera. E muitas mulheres não reconhecem que estão sofrendo violência. Muitas não sabem que existe a violência psicológica, a moral, a patrimonial, a sexual. Acham que o agressor de mulheres está na rua, atrás de uma árvore, quando às vezes o agressor sexual está dentro de casa e é o próprio companheiro. Tem muita coisa acontecendo aí, morrendo mulher, nas mãos dos companheiros, apanhando, porque graças a Deus agora não, mas eu passei muito por isso. Eu acredito que a importância seja a divulgação, de pessoas que tenham sofrido e elevar com isso a autoestima de cada uma. Vamos agora falar da violência nas estradas. A saída para o feriado de 7 de setembro começou com tragédia nas estradas mineiras.
Um grave acidente deixou 2 pessoas mortas na madrugada desta quinta-feira na BR-365, em Varjão de Minas, na região noroeste de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, outras 3 pessoas tiveram ferimentos graves. O acidente foi registrado por volta de 1h40. Segundo a PRF, o Corsa com placas de Patos de Minas seguia no sentido Varjão de Minas, São Gonçalo do Abaeté, quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e capotou várias vezes, parando com as rodas para o alto próximo à vegetação. O condutor do carro, João Henrique Sobrinho, de 24 anos, e um passageiro, que ainda não foi identificado, morreram no local do acidente. Os outros ocupantes foram socorridos em estado grave para o hospital regional. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal. E a Polícia Rodoviária Federal deu início hoje à Operação Independência. 800 policiais vão reforçar a fiscalização nas estradas federais que cortam Minas Gerais até a meia-noite de domingo. Feriado prolongado é sinônimo de estrada cheia. Desde a meia-noite desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Independência 2018, que vai até a meia-noite de domingo. O foco dos policiais é coibir infrações que geram acidentes, como o excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. Os motoristas que pegarem estrada neste feriado sentirão a presença da Polícia Rodoviária Federal. Serão 800 agentes que farão rondas ostensivas, utilizando 23 radares e 230 etilômetros. Tudo isso para reduzir a mortalidade das estradas. No feriado de 7 de setembro do ano passado, foram 32 mortes, sendo 13 em rodovias federais. O que nós esperamos é que o motorista faça essa parceria conosco, nos dê esse apoio, dirijam com prudência, com responsabilidade, com tranquilidade, para que nós consigamos, ao final da operação, ter um balanço positivo. Um balanço positivo significa dizer menos acidentes, menos feridos e, se possível, nenhum morto. Veículos que precisam de autorização especial de trânsito, como bitrens, cegonheiras carregadas e cargas excedentes, serão impedidos de circular nas BRs de pistas simples. Nesta quinta, a restrição será das 16 às 22 horas. Na sexta, das 6 ao meio-dia. Na volta do feriado, no domingo, a proibição vai ser das 16 às 22 horas. A multa é de R$ 130,16, além de 4 pontos na carteira. Esses veículos não poderão circular nesses horários que foram citados, para dar uma maior fluidez ao trânsito, visto que esses horários são considerados horários de pico para a saída dos motoristas. E a seguir, fim de semana em Paracatu terá a 31ª Convenção Regional da Catedral da Bênção e também primeiro encontro regional de folias. Escolas do Distrito Federal se preparam para o tradicional desfile de 7 de setembro e ainda você conhecerá o trabalho da Esquadrilha da Fumaça. A gente volta já. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. A nossa biblioteca municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público,
Toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Saca-rolha, a esquina mais agradável de Paracatu. O Saca-rolha oferece uma excelente variedade de petiscos, cervejas e shows musicais ao vivo. Rua Doutor Seabra, número 30, Praça do Santana. IP Florido Parque Hotel, ambiente familiar, com piscinas, área de lazer, chalés e um delicioso e premiado buffet. Reservas 389-9926-6666. Venha conhecer Armazém do Trigo com sua família. Pães, rosquinhas, tortas, doces e salgadas e uma variedade de produtos. Rua Bento Pereira Mundim, 23, em frente ao Corpo de Bombeiros. 3671-3812. Acontecerá nesta sexta-feira, sábado e domingo a Convenção Regional da Catedral da Bênção, com a participação de caravanas de mais de 30 cidades e com a presença também do presidente internacional da igreja. A 31ª Convenção Regional do Campo 182, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Norte e Noroeste de Minas, acontecerá dos dias 7 a 9 de setembro, portanto, começa amanhã a partir das 2 da tarde, com o tema Edificando uma Igreja de Vencedores. Vencer é o lema de todo ser humano, todos querem vencer. E há muitas coisas que precisamos vencer. Vencer as lutas, dificuldades, as barreiras e as aflições. Quando Paulo ele escreve à igreja em Roma, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, ele fala que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E ele fala num contexto de aflições, de dificuldades, e Paulo também nos ensina que ser vencedor é vencer o nosso ego, nosso egoísmo, os nossos interesses próprios e viver em prol da vontade de Cristo e em benefício do seu próximo, do seu semelhante. Quantas cidades aproximadamente irá participar da convenção? Cerca de 32 a 34 cidades estarão representadas por suas caravanas neste grande acontecimento. E nós convidamos a todos os nossos amigos a participarem conosco. Então o evento é totalmente aberto ao público? Exatamente, é para você, meu amigo, meu irmão, evangélico, católico, espírita, livre pensador. Todos são bem-vindos a este momento tão importante na nossa vida, importante para cada um pessoalmente, espiritualmente falando, e importante também para a família, que é a célula base da sociedade. Missionário, como é que está a programação deste final de semana? Olha, a gente começa às 2 da tarde na sexta-feira, com todas as lideranças e aqueles que quiserem participar, porque em momento algum será restrito a participação. Todos podem participar. E à noite, na sexta-feira, nós teremos o grande culto de abertura com a presença do presidente mundial da Casa da Bênção, o apóstolo Jair de Oliveira, que estará dando abertura a esse grande evento e prossegue durante o sábado e domingo, às 8 da manhã, às 2 da tarde e às 7 horas da noite. E acontecerá em Paracatu nesse fim de semana o primeiro encontro regional de folias, com a participação de vários grupos de folia de reis da cidade e de municípios da região. O encontro está marcado para os dias 8 e 9 de setembro, próximo à igreja Nossa Senhora de Fátima. Esse objetivo é resgatar a cultura, trazer as crianças para conhecer o que é folia de reis, catira, caretagem
E o objetivo é esse, fundamental, é resgatar a cultura que está acabando em nossa região, a Folia de Reis. Esse é o primeiro encontro regional. Como que surgiu essa ideia? Como vocês pensaram em fazer esse primeiro encontro aqui na cidade? Então, essa ideia surgiu em conversa com meu amigo, meu primo, que é folião também. Nós sempre participamos em João Pinheiro, Lagoa Grande, nós participamos. E aqui em Paracatu, não tá acontecendo esse evento mais. Nós falamos, não, vamos organizar não só como Folia de Reis, mas Folia do Divino, São Benedito, diversos santos. Aí surgiu em uma conversa de amigos. E a programação do evento, como é que ela está? Então, no sábado vai começar às 18 horas com a missa sertaneja, com o padre Frei Geraldo lá de Unaí. E às 19h30, homenagem àqueles folião que já aposentaram. Logo em seguida, a abertura do evento com a Folia Mensageiros de Jesus. E duas folias presentes, que é a de Palmital e a da comunidade do Facão, do município de João Pinheiro. E no domingo, começa a partir das 9 da manhã, vai até às 11 da noite, às 23 horas. Vai vir alguns grupos de fora ou só aqui de Paracatu? Vai sim, vai vir 2 grupos de Palmital, uns 9 de João Pinheiro, Abaeté vem 1, Vazante vem 2 e Paracatu mais ou menos uns 7 grupos. Qual que é a importância, né, de preservar essa tradição de anos e anos e anos? A importância, a Folia de Reis, ela surgiu do nascimento de Cristo. E se a gente continuar preservando, resgatando essa cultura, ela não vai acabar nunca. Um vai interessar, uma criança vai ver, vai gostar, vai interessar. E a gente que gosta da folia tem que estar fazendo esses eventos para interagir com outros grupos, serve de fortalecimento e crescimento para a gente também. E as escolas do Distrito Federal fazem o ensaio do desfile do Dia da Independência. O desfile de 7 de setembro marca a celebração do Dia da Independência do Brasil. História que é contada nos livros, ensinada nas escolas e ajuda a construir o amor pela nação. Pedro, que fora controlar conflitos entre brasileiros e portugueses na província de São Paulo, anunciou às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822. Brasileiros, as cortes de Lisboa querem escravizar-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Estamos separados de Portugal. Puxando a espada, gritou: independência ou morte. Um dos mais importantes eventos da nossa história. O grito de independência marcou o fim do domínio da coroa portuguesa sobre o território brasileiro. Uma parte do passado que este aluno de 77 anos, que tem o mesmo nome do príncipe regente, não sabia. Dia 7 de setembro eu não sabia. Sabia que era dia 7 de setembro. Mas não conhecia dia 7, só sabia dia 7 de setembro, pronto. História que para a colega de sala de Pedro ajuda a construir o espírito patriota. Vendo uma história linda como essa, né, de força e garra, eu acredito, se todos, eu falo por mim, né, a partir de hoje que eu passei a conhecer melhor, eu acredito se alguém, ou seja, se os outros tiverem a mesma mentalidade que eu estou tendo ao conhecer, com certeza isso vai mudar, né? E vamos juntos, né, a fazer um Brasil melhor. Mas construir esse sentimento de nação foi um processo lento na história. Teve início no fim do Império. País tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, como diz a música, é uma ideia que começa a se construir a partir daí. A gente aprendeu a se ver como um povo miscigenado e, com isso, marcar uma diferença em relação aos outros. Os outros não são, nós somos, né? Então, são essas ideias que vão se juntando para construir esses elementos mais gerais que vão compor a identidade brasileira. Quem disse que patriotismo e amor aos símbolos nacionais não podem ser aprendidos através da dança e da arte? Por aqui, a matéria é coisa séria
E o resultado do envolvimento de professor e alunas vai ser mostrado no desfile de 7 de setembro. Há 19 anos, essa professora prepara alunos para o evento. Cada movimento que você faz é como se você estivesse representando ou crescendo junto com o Brasil. Você traz do lúdico aquela coisa mais real. Este ano, a música escolhida foi o hino da independência. Sara, estudante do primeiro ano do ensino médio, vai desfilar pela terceira vez. É uma emoção totalmente diferente. Lá a gente chega e a gente escuta todo mundo da plateia. Quando a gente entra para dançar, é super gratificante todas aquelas pessoas olhando a gente, esperando o nosso melhor, né? Você vai conhecer agora o trabalho de uma equipe muito especial, a Esquadrilha da Fumaça. O grupo é uma das principais atrações do desfile de 7 de setembro em Brasília. O que marca os caminhos dá nome a esse conjunto, Esquadrilha da Fumaça. É esse o nome popular do famoso Esquadrão de Demonstração Aérea da Aeronáutica, uma unidade da Força Aérea Brasileira que pratica o improvável. Uma equipe de oficiais especializados comanda as exibições pelo ar Brasil afora. São entre 50 e 60 demonstrações por ano, em média. As demonstrações da Esquadrilha da Fumaça seguem mais ou menos um roteiro definido. Tem em torno de 30 minutos com 50 manobras e acrobacias diferentes. Mas para tudo isso sair desse jeito, tem muito trabalho por trás. Esse trabalho começa aqui. Esse hangar aqui é a casa da Esquadrilha da Fumaça. É esse espaço na sede da Academia da Força Aérea em Pirassununga, no interior de São Paulo, que é sede do Esquadrão de Demonstração Aérea da FAB. Aqui, 70 militares da aeronáutica estão envolvidos com o dia a dia dessa unidade, que já tem mais de 60 anos de história. Metade dessa equipe trabalha em solo, cuidando para que no céu tudo corra bem. São os anjos da guarda. São 34 anjos da guarda, que trabalham com a parte da logística, propriamente dito, e a parte da manutenção, que é manter os aviões voando. Eles cuidam da segurança, dividem responsabilidades lado a lado com os pilotos, antes e depois. Eu acho que leva muito essa responsabilidade pro lado assim, pô, é o meu companheiro que está ali. Se acontecer alguma coisa, eu vou ser responsável pela vida do meu companheiro. No ar, 7 aeronaves ocupam a arena de voo. Cada piloto se especializa em uma das posições, uma coordenação fina, no limite. Durante o voo, durante as manobras, a gente está sempre concentrado no outro avião e não enxerga, não consegue ver as outras aeronaves assim próximas para ficar vendo se está fazendo o correto ou não, mas é um trabalho em equipe que exige muito profissionalismo, dedicação, todo mundo está preocupado em fazer o melhor. E a seguir, parceria entre o Paracatu Futebol Clube e o Clube de Regatas Flamengo possibilita avaliações de jovens atletas do futebol paracatuense. E ainda Atlético vence o São Paulo e Cruzeiro empata com o Botafogo pelo Brasileirão. A gente volta já. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671
1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista. 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Paracatu Futebol Clube, em parceria com o Clube de Regatas Flamengo, realizou nesta quarta-feira uma avaliação para descobrir jovens talentos no futebol paracatuense. Jogadores da categoria de 9 a 15 anos de idade participaram de uma avaliação feita pelo Clube de Regatas Flamengo. O momento é de ansiedade, pois os atletas estiveram diante da grande oportunidade de seguir uma carreira profissional. Consegui fazer meu melhor e consegui realizar meu sonho. Qual que é o seu sonho hoje? De poder jogar num time grande. Eu quero tentar jogar no Cruzeiro e num time que eu e meu pai gostam muito de torcer, que é o Bayern. Hoje aqui nessa avaliação você ficou um pouco nervoso, ficou ansioso, tranquilo? Fiquei mais ansioso. Nervoso foi quando eu entrei. Você acha que deu o seu melhor aqui hoje? Para mim hoje foi o melhor dia que eu tive. Foi bom, eu fiquei um pouquinho nervoso, mas eu dei meu melhor. Você acha que futuramente pode ser um jogador profissional? Claro, colocando Deus na frente, tudo dá certo. Qual time você pensa em jogar e que você tem um grande sonho? Quero jogar Corinthians para honrar meu pai e minha mãe. Senti muito nervoso. E você tem um sonho de ser jogador profissional? Sim. Em qual time que você pensa em jogar? Flamengo e Corinthians. Fael, você joga em qual posição aqui no time? Zagueiro. Você acha que jogou bem hoje? Ficou um pouco ansioso? Fiquei muito nervoso. O que eu pude fazer, eu dei o meu melhor. São décadas de experiência do jogador Moraes Martins, avaliador do Clube de Regatas Flamengo. Moraes destaca a importância do esporte na vida da criança e principalmente os seus valores como cidadão. Paracatu e região é um berço do futebol mineiro onde se revela muitos jogadores, os jogadores jovens que têm oportunidade que às vezes em outras regiões não têm de jogar. Além das escolinhas, ainda jogam muito ainda peladas, jogam em campos pequenos, campos com grau de dificuldade maior,
E isso às vezes é um recurso para que o jogador possa desenvolver a sua qualidade técnica. E por esses motivos eu já tinha conversado com o David que eu iria fazer uma visita, observar o trabalho deles, que eu achei muito interessante também. E desde junho é que eu estou fazendo esse trabalho para o Flamengo, porque eu tenho algumas pessoas que trabalharam comigo que hoje trabalham na formação no Flamengo. Então, o nosso trabalho é de observar, conversar, orientar e, quem sabe, a gente poder também encaminhar através do clube de origem do atleta um jogador para poder fazer uma avaliação ainda maior lá no Flamengo. A direção do time Paracatu Futebol Clube ressaltou a importância dessas parcerias feitas com outros clubes para a melhoria do time. Convidou um avaliador técnico do Flamengo para vir ver o nosso trabalho, vir ver o talento que a gente tem na escolinha. A gente está com um mês de escolinha, com trabalho diferenciado, trabalho que se usa no time profissional realmente. Convidamos ele para vir até aqui, já agradou bastante coisa e a gente fica feliz com um mês de escolinha, já tem um trabalho já que vem dando frutos e a gente pretende continuar isso a longo prazo. Depois da avaliação a gente vai ver com o Moraes os garotos que ele agradou, que ele acha que tem um potencial a mais, né, que a gente possa estar mostrando para o clube do Flamengo, e ele vai levar essa apresentação ao clube. Uma data posterior será marcada, né, para que possamos levar os garotos até o Rio de Janeiro. Na noite dessa quarta-feira, 7 partidas foram realizadas pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira o desempenho dos times de Minas. O Cruzeiro foi até o estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, enfrentar o time do Botafogo. Os donos da casa abriram o placar aos 10 minutos, com o meio-atacante Luiz Fernando. Ainda na primeira etapa, o Cruzeiro chegou ao empate com essa bela cobrança de falta do lateral Edilson. Um dos destaques da partida foi o goleiro Fábio, do Cruzeiro, que, com belas defesas, segurou o empate da Raposa. Já o Atlético Mineiro recebeu o líder do campeonato São Paulo no estádio Independência, em Belo Horizonte. O único gol da partida foi marcado no início da primeira etapa. Após o cruzamento para a área, o atacante Ricardo Oliveira tocou de cabeça. O goleiro Sidão defendeu e a bola tocou na trave. Na sobra, o lateral Regis fez contra. Fim de jogo, Atlético Mineiro 1, São Paulo 0. E a rodada prossegue hoje com mais 3 partidas. O Fluminense e Vitória estão jogando no Maracanã. Também estão jogando no Pacaembu, Santos e Grêmio. E logo mais às 8 horas da noite, fechando a rodada, América e Vasco no estádio Independência. Vamos agora saber como anda a tabela de classificação após esses jogos da 23ª rodada do Brasileirão, que tem um novo líder. Na liderança agora está o Internacional com 46 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que agora é segundo. Em terceiro aparece o Palmeiras com 43 pontos. O Flamengo caiu uma posição e agora está em quarto com 41. Em quinto, o Grêmio tem 40 pontos. Em sexto, o Atlético Mineiro com 38. Em sétimo, o Cruzeiro com 32 pontos. Oitavo, o Corinthians com 30. Em nono, o Bahia com 28. Com 27 pontos, na 10ª colocação vem o Santos. O Atlético Paranaense é 11º com 27 pontos. Mesma pontuação do Fluminense, que é 12º. Em 13º, o América Mineiro com 26 pontos. Em 14º, o Botafogo com 26. Em 15º, o Vitória com 25. 16º, o Vasco tem 24 pontos. Abrindo a zona do rebaixamento, em 17º com 23 pontos, aparece o Sport. Em 18º, o Ceará com 23 pontos. 19º, a Chapecoense com 22. E na lanterna, com 16 pontos, está o Paraná. E o Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Outras informações e essa edição você pode rever no nosso portal na internet, mbnews.tv.br. Uma boa noite para você, um excelente feriado e até o nosso próximo encontro. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras.
A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Saca-rolha, a esquina mais agradável de Paracatu. O Saca-rolha oferece uma excelente variedade de petiscos, cervejas e shows musicais ao vivo. Rua Doutor Seabra, número 30, Praça do Santana. IP Florido Parque Hotel, ambiente familiar, com piscinas, área de lazer, chalés e um delicioso e premiado buffet. Reservas 389-9926-6666. Venha conhecer Armazém do Trigo com sua família. Pães, rosquinhas, tortas, doces e salgadas e uma variedade de produtos. Rua Bento Pereira Mundim, 23, em frente ao Corpo de Bombeiros. 3671-3812.